A tecnologia é capaz de surpreender a cada inovação. Na última década, a agricultura de precisão mostrou que não existem limites para o detalhamento da lavoura. O homem conhece e controla cada vez melhor o que produz. No Técnica Rural, vamos ver como a agricultura de precisão está sendo usada na pulverização de produtos. A partir dos anos 90, a agricultura de precisão revolucionou a forma de produzir nas lavouras brasileiras. A tecnologia, que surgiu como uma ferramenta pouco acessível para os produtores, hoje está presente em propriedades de todos os tamanhos. Aliando recursos como o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, geoprocessamento e programas de computador, a agricultura de precisão trouxe um novo conceito para o campo. Ao invés de tratar a lavoura como uma grande área homogênea, o produtor passou a enxergar as particularidades de cada parte da área cultivada. O olhar humano sobre a lavoura, com a visão da tecnologia. Isso é agricultura de precisão, um jeito de observar e de atuar com um nível de detalhamento que não encontra limites. Um passo na direção do futuro com uma inspiração no passado. Como no tempo em que o homem conhecia a lavoura como a palma da mão, hoje é possível cultivar grandes áreas sem perder o domínio de cada pequeno pedaço. As áreas elas foram crescendo, cada agricultor foi partindo então para uma agricultura mais empresarial e foi se perdendo esse nível de detalhamento no manejo da área. E aí o manejo começou a ser feito pela média. Então, pela média, foi a maneira mais eficiente, mais rápida de se conseguir fazer as operações na área. Mas não necessariamente que você consiga atender as necessidades específicas de cada ponto da lavoura, manejando ela pela média. Foi então que, com o advento de algumas tecnologias, e aí eu cito como como principal tecnologia que deu impulso à agricultura de precisão, a utilização do sistema GPS pelos usuários civis. Isso deu condições de se localizar na área de uma maneira rápida, de uma maneira barata, e também de utilizar essa informação da localização para que máquinas façam esse tratamento automaticamente. Com o surgimento desta nova filosofia de gerenciamento, o produtor parte de informações exatas para também tomar decisões exatas. A agricultura de precisão é uma forma de se fazer agricultura de modo que se respeite a variabilidade que existe nas áreas agrícolas e também se utilize de técnicas ou tecnologias que tornem as operações agrícolas mais eficientes, seja numa operação de plantio, seja no preparo de solo, seja na aplicação de produtos de defensivos, como é o caso da pulverização. Para quê? Para que você tente ter o mínimo de perda possível, e consiga se aproveitar melhor o produto. Controlar cada segundo do funcionamento da máquina. Programar o equipamento para que ele faça exatamente o que o homem quer. Acompanhar e conferir toda a operação realizada, para no final saber exatamente o que se passa em cada centímetro da lavoura. Essa é a sequência de ações que envolvem o uso da agricultura de precisão na pulverização de defensivos. Este pulverizador, equipado com um conjunto de tecnologias eletrônicas e mecânicas, permite que o conceito da agricultura de precisão seja empregado para aumentar a eficácia da aplicação dos produtos químicos na lavoura. Um dos recursos mais importantes é o controle exato do trajeto percorrido pela máquina, eliminando as principais falhas existentes nesse tipo de operação. Se acontecerem falhas, não se obterá o controle necessário, seja da planta daninha, seja do inseto, ou de uma doença que você quer controlar. E se ocorrer a sobreposição das passadas, a sobreposição do trajeto da máquina na lavoura, vai ser aplicado mais que a dose recomendada
e aí acontecerá, além do desperdício do produto, muitas vezes a superdosagem, que pode levar a efeito de fitotoxicidade e, consequentemente, a redução da produtividade. A tecnologia da agricultura de precisão é utilizada para o direcionamento da máquina, que pode ocorrer de forma manual ou automática. Manualmente, quando você tem um equipamento, que nós chamamos de barra de luzes, em que o operador, através de uma orientação do equipamento, que se localiza na área através de sinal de satélites, ele informa para o operador qual é o trajeto que ele deve seguir. E o operador, então, manualmente, ele conduz a máquina por esse trajeto. E, de maneira automática, com o sistema de piloto automático. Ou seja, o operador ele faz a manobra ao final do talhão, e ao retornar para a linha que ele tem que seguir, seja ela uma reta ou uma curva, ele aciona um botão na máquina que vai fazer com que a máquina percorra esse trajeto automaticamente, sem nenhuma interferência do operador. Os recursos da agricultura de precisão podem ser utilizados ainda para gerenciar a quantidade de produto aplicado na lavoura, através do controlador de pulverização. Esse é muito importante, uma vez que, mesmo com variações de velocidade da máquina, ele mantém a dose a qual ela foi regulada. Por exemplo, se o equipamento ele foi calibrado e ele foi configurado para a máquina aplicar 150 litros de calda por hectare, ele vai atuar de maneira que ele mantenha esses 150 litros por hectare, mesmo que hajam variações na velocidade de deslocamento. Evidente que isso você deve respeitar as características operacionais de cada ponta de pulverização, de cada tipo de ponta de pulverização, uma vez que essa atuação da máquina ela vai acabar mexendo na pressão do sistema, né? E uma vez que esteja fora da pressão recomendada para a ponta de pulverização que você está utilizando, pode mexer lá no perfil de aplicação lá da ponta. Então, você deve atentar para que se use a vazão que foi recomendada de se utilizar dentro dos limites de pressão da ponta de pulverização que você está utilizando. A tecnologia da agricultura de precisão possibilita ainda que a quantidade de produto seja aplicada de forma diferenciada, conforme a necessidade de cada parte da lavoura. Mas, embora as máquinas ofereçam essa possibilidade, esse recurso ainda não é utilizado. As máquinas hoje elas já têm condições de fazer isso, teriam condições tranquilamente de executar isso aí. O grande problema está em recomendar uma variação na dose da aplicação do defensivo. Levantar a população de insetos que estão lá, que tem que ser controlados, ou a necessidade ou não de aplicar, seja de insetos, seja de planta daninha, ou até mesmo de doença, é bastante complicado em função do tempo que você tem para fazer isso. Mas a pesquisa está avançando nisso aí, para se ter o que se chama de aplicação em tempo real, ou seja, sensores que podem ler essas informações e a máquina automaticamente ela já calcular aquilo que ela tem que aplicar, tudo ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, as tecnologias da agricultura de precisão se tornaram mais baratas, difundindo essa nova forma de gerenciamento pelas propriedades brasileiras. Mas, ainda assim, é preciso avaliar a relação entre o custo e o benefício da tecnologia. Evidentemente, todo um aparato tecnológico novo, máquina nova, enfim, para um pequeno produtor, talvez não seja aquilo que ele precisa. Mas um GPS com barra de luzes para ele se localizar dentro da área e ele ter uma orientação e que ele dirija a máquina manualmente, é um equipamento super barato para o benefício que ele vai ter, tanto na aplicação de defensivos como de corretivos, fertilizantes. E é um equipamento de fácil operação, tá? E que ele não teria um limite mínimo de área para ele ter. Ele tendo uma área de lavoura já é viável para ele tem um retorno de pagamento muito rápido. O que se dá hoje é na renovação de frota, a tendência do agricultor já adquirir essa máquina equipada de fábrica. Vamos um exemplo de um pulverizador. Na aquisição de uma máquina nova, mais eficiente,
que vai conseguir cobrir uma área, aplicar uma área num período de tempo, vai aplicar uma área bem maior no mesmo período de tempo, enfim, todas essas vantagens, ele já adquire essa máquina de fábrica com toda a tecnologia necessária. Com uma área de quase 2.000 hectares de soja, o produtor Admar Desen consegue ter o controle total da aplicação de produtos químicos na lavoura. O investimento no pulverizador, equipado com piloto automático, valeu a pena. A economia de produto não dá transpasse, não dá dose dupla, é muito bom. Você vai ver daqui a pouco, logo depois do comercial, como é feita a programação